Fala galerona, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para mais um vídeo sobre identidade. Eu falei pra vocês como o feminismo ele destrói a identidade de vocês, como ele busca destruir essa identidade, a nossa verdadeira identidade em Cristo, né? Porque existem falsas identidades por aí. E hoje eu vim falar então sobre a nossa verdadeira identidade, sobre encontrarmos esta verdadeira identidade. Nós precisamos entender que a nossa verdadeira identidade ela está em Jesus Cristo, ela está em Cristo, é nele que nós descobrimos quem somos, para o que fomos criados, para qual é o propósito da nossa vida, quem nós verdadeiramente somos, qual é o nosso verdadeiro valor. Tudo sobre nós está em Jesus Cristo. Então, primeira coisa que nós precisamos saber, primeira coisa que nós precisamos entender é quem nós somos em Deus. E nós somos filhos de Deus, nós fomos feitos à semelhança de Deus, e por termos sido feitos à semelhança de Deus, nós temos um valor. O nosso valor excede o valor de rubis, excede o valor dos animais, né? Os animais eles são inferiores ao nosso valor. Nós valemos muito mais do que os animais. Isso não significa que Deus não se importa com eles. Isso não significa que os animaizinhos não são importantes para Deus. Se não fosse importante, eu não teria criado, né? É uma bela observação. Mas nós temos valor, nós somos mais importantes, porque nós somos filhos de Deus, né? Nós fomos gerados por Deus. Então Deus nos fez a sua semelhança. Ele nos amou, Ele nos escolheu, Ele nos aceitou e Ele já fez isso de nos aceitar, escolher e amar antes mesmo de sermos gerados. Quando éramos um pequeno embriãozinho, quando éramos um pequeno espermatozoide, Ele já estava nos amando, nos aceitando, nos escolhendo, nos criando e nos planejando para viver propósitos nesta terra, para vivermos grandes coisas e uma vida em abundância. Só que tem muitas pessoas que a sua identidade ela está fragilizada, ela está quebrada, ela está rompida, distorcida, ela não sabe mais quem ela é, porque ela se perdeu, porque ela acreditou em mentiras, em enganos de feminismo, de ideologias, de filosofias, talvez ela criou uma identidade a partir da dor, de um sofrimento, de um trauma muito forte na vida dela. Então ela não sabe quem ela é. E a única coisa para ajudar ela é o amor de Cristo. Quando ela tem um encontro com o perfeito amor, um encontro com o doce e perfeito amor de Cristo, é quando essa identidade ela é restaurada. Porque o amor de Deus, ele cura, ele liberta, ele restaura e transforma vidas e identidade. Então, quando essa pessoa ela tem um encontro com o caráter de Cristo, quando ela tem um encontro com a identidade, quando ela tem um encontro, quando ela tem um encontro com o amor de Cristo, a sua identidade ela é restaurada, ela é curada. Então, ela pode finalmente entender quem ela é. Antes de irmos até Cristo e sabermos quem nós somos, nós precisamos ter um encontro sobrenatural, um encontro verdadeiro com o amor de Cristo, que não desiste da gente, que acredita na gente, que investe na gente. Se você está aqui hoje vivo, é porque existe um propósito para você. Deus não ia fazer você existir à toa. Ele não ia te dar um fôlego de vida à toa. Talvez você já tentou suicídio, talvez você já tentou tirar sua vida, e talvez você se pergunta, por que eu não consigo? Porque o amor de Deus, ele te segue. E o amor de Deus, ele está te dando uma nova chance a cada dia de você descobrir quem você é nele e de viver os propósitos que ele tem, os planos que ele tem. Porque ele te formou, ele te planejou, ele te moldou e te criou de um jeito para cumprir um propósito específico na sua vida. Esse propósito não significa estar em cima de um púlpito. Você pode cumprir um propósito sendo médica, sendo veterinária, sendo cozinheira, sendo até um gari. O fato é que você tem um propósito e você tem uma identidade, mas apenas o amor de Deus é capaz de curar e te revelar quem você verdadeiramente é e para o que ele verdadeiramente te criou para ser.
E todas as verdades sobre a nossa identidade, sobre o nosso propósito, sobre o nosso chamado, sobre a nossa vida, se encontra no Evangelho de Cristo e se encontra em Cristo. Então, se você quiser saber quem você é, se você quiser entender melhor a sua identidade, você precisa ter um encontro com a presença de Deus. Você precisa se render ao amor de Jesus. Você precisa se render às verdades de Cristo sobre você. Que você já é amada. Você já é aceita. Você já é escolhida. Você já é amada. Você é feita à semelhança de Deus. Você já tem um propósito para a tua vida. Que está interligado com a tua identidade. Caso você se renda a Jesus Cristo. Você precisa se render a Jesus. E só assim você vai viver a sua verdadeira identidade, o seu verdadeiro propósito nesta vida. Só desta maneira. Porque só Ele sabe. Só Deus sabe para o que você foi feito. E como você foi feito. Sabe? O teu professor não pode te dizer como você foi feita. Apenas os teus pais podem te dizer como foi gerado. Um dia a gente planejou, a gente buscou ajuda médica, a gente ficou tentando, foi uma coisa que aconteceu, a gente casou e logo depois aconteceu, ou a gente viajou para um lugar e aí descobrimos que tínhamos gerado um filho, sabe? As histórias, são várias histórias, sabe? São várias. Por exemplo, a minha mãe ficou tentando por 3 anos. A ponto de, precisar de ajuda médica. Porque ela não estava conseguindo engravidar. Mas o meu professor de história na escola não poderia falar isso de mim. O que eu tô querendo dizer é que só Deus pode dizer como você foi gerado e para o que você foi gerado. Porque foi Ele que te gerou. Ele é o Criador e Ele nos criou. Então só Ele pode saber qual o nosso propósito. Porque Ele nos criou. Só o oleiro pode saber para qual o propósito daquele barro que ele está moldando e criando vasos com aquele barro. Porque é ele que está criando. Existem inúmeros tipos de vasos, mas cada vaso vai ter um propósito. Alguns propósitos de decoração, alguns propósitos para lavar os pés, outros propósitos de ter uma flor dentro dele, outro para carregar água, outros para carregar azeite. Cada vaso vai ter um propósito, mas só quem criou esse vaso é que sabe para qual é o seu propósito. A mesma coisa com nós. Então que você se encontre com Cristo e tenha um encontro verdadeiro com o amor dele, para ele restaurar sua identidade. E eu espero que de verdade você venha se render a Jesus e você venha aceitar a sua identidade em Cristo. Um beijo no coração, obrigada por ter ficado até o final. Bora aceitar Jesus?